Vamos lá, galera. Pega a sua apostila, o módulo 7, página 79 e vamos resolver os exercícios. Questão 1 aqui, então, da nossa apostila, módulo 7, FEPAR. Em uma atividade experimental, um estudante dispõe de um voltímetro V e um amperímetro A. Uma lâmpada de potência desconhecida é ligada a uma fonte de tensão, estabelecendo-se no circuito acrescido de tais medidores. A alternativa correta, que mostra a conexão de circuito que permite achar o valor da potência dessa lâmpada é, observe bem os 4 circuitos, não esqueçam da teoria. Bem, viram então o enunciado. A questão 1 fica bem claro que ele quer saber qual é a instalação que está correta. Então vamos lá relembrar? Eu tenho que colocar um amperímetro. O amperímetro entra sempre em série. Muito bem. Sempre em série com o seu equipamento que você queira medir a corrente, seja um resistor, seja uma lâmpada, como no problema. E o voltímetro ele tem que entrar em paralelo. Então não esqueçam, amperímetro série, voltímetro paralelo. Sabe isso? Não tem como errar. A figura ali mostra o que para nós? Ó. Aqui a gente tem um gerador, nossa próxima aula. Este gerador, então, terá uma lâmpadazinha aqui conectada. Beleza? Gerador tem uma lâmpada. Como é que eu conecto o amperímetro? Ele tem que vir em série. Então, em qualquer ponto aqui ao redor dele, eu posso pôr um amperímetro. Mas só para poder deixar de acordo com a figura, o amperímetro ele é colocado um pouquinho antes. Beleza? Agora, para conseguir medir com o voltímetro, ele tem que entrar em paralelo à lâmpada. Então, aqui entra o voltímetro. Ah, mas o amperímetro não vai interferir? Não. Lembram da ideia do ideal? Eles são ideais para não interferirem na medida. Então tá aí, ó. Amperímetro em série, voltímetro paralelo. A alternativa que mostra isso pra gente, letra A. Tranquilos? Questão número 1. Questão 2, Enem. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente, existem uma geladeira G, uma tomada T e uma lâmpada L, conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a intensidade da corrente total e a intensidade da corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro V e 2 amperímetros A. Então, aqui está a montagem. Ó. Observem, temos o fio fase, que é onde vai estar vindo a corrente, e o neutro. Por mais que seja neutro, a gente vai ter a situação. Fase neutro quer dizer que a ligação é 110. E a geladeira, televisão e a lâmpada em paralelo. Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em... Então, ó, vamos voltar aqui. Está aqui as nossas 5 alternativas. Vejam bem qual delas é a correta. Vamos analisar? Bem, aqui na questão 2 do Enem, então, de acordo com o enunciado, a gente precisa achar a DDP na geladeira, a corrente total no circuito e a corrente na lâmpada. Bem, para achar a DDP, não esquecer o voltímetro. E o voltímetro entra em paralelo. Então, eu tenho que colocar ele em paralelo aqui na geladeira. Então, eu conecto ele diretamente na geladeira, beleza? Agora, para medir as correntes, elas têm de estar em série. A corrente total, eu coloco ele aqui na fase ou no neutro. Mesmo o fio sendo neutro, é possível medir a corrente aí, ó. Então, eu venho aqui e coloco
o amperímetro. Ok? Só para poder completar a questão. E agora eu vou pôr a corrente da lâmpada, né? O amperímetro na lâmpada. Aí eu posso colocar em qualquer fio ao redor da lâmpada, desde que esteja em série. E para ficar igual ao da resposta, vou colocá-la aqui, ó. Beleza? Qual é a alternativa que mostra esta configuração? DDP em paralelo e as correntes em série. É a alternativa E. Bem tranquilo, né? Quando a gente entende e não esquece amperímetro em série, voltímetro em paralelo, a gente não erra. Tranquilos? UTF-PR. No circuito representado abaixo, os resistores R1, R2 e R3 têm valores iguais a 12 ohms. Então tá aí a figura, ó. Esse cara aqui é um amperímetro, uma outra anotação para ele, e este o voltímetro, beleza? De acordo com o esquema, a leitura no amperímetro A em amperes e a leitura no voltímetro V em volts são, respectivamente... A questão número 3 aqui, o TFPR, então, ela pediu para que a gente determine o valor da leitura da corrente no amperímetro e a DDP do voltímetro. Então, qual é a leitura da corrente no amperímetro? Qual é a DDP do nosso voltímetro? Lembrando que todas as resistências têm 12 ohms. Bem, o importante é verificar onde os equipamentos estão. O nosso amperímetro está bem na saída dos 36 volts. O voltímetro está medindo ou a DDP do R1 ou a DDP do R2, está entre eles. Mas importante, R1 e R2 estão em? Isso aí, paralelo. Ah, professor, não consegui enxergar não. Calma lá, vamos lá então, ó. A corrente, vou sair aqui. Como eu já falei para vocês, não tem diferença entre sair da maior ou da menor plaquinha, né? Da positiva ou da negativa, tá? Bem, ela entrou então aqui. A corrente que vai para o amperímetro. Eu vou chamá-la então de corrente total. Saiu do amperímetro. O que vai acontecer com esta corrente? Isso aí, ela vai se separar. Uma parte para o R2, outra parte para o R1. Ou R1 e R2. Importante, lembrem bem, resistências iguais. Então essa separação é uma divisão. Então vai metade para cada uma. Beleza isso aí? Então a gente tem já esta configuração. Só para seguir a esquematização. Aí a corrente entra aqui em R2, vai embora, se juntou com a R1, a verde com a roxa ao se juntarem, elas voltam a ser a vermelha. A vermelha separou verde e roxa, a verde e roxa se juntou, voltou a vermelha. Aí ela alimenta o R3 pela corrente total, que volta para a fonte. Pronto, fechamos o circuito, visualizamos o caminhar da nossa corrente. Ó. Vamos para a questão então. Para descobrir qual é a corrente no perímetro, eu preciso achar a corrente total. Então eu vou fazer a resistência equivalente do sistema. Então, a resistência equivalente vai ser feita como? Atenção, R1 e R2 paralelo, só que paralelo de dois iguais. Então, é o valor da resistência dividido por 2. Só que os dois ficarão em série com R3. Tá claro isso?
Volta aqui, presta atenção. R1 e R2, paralelo. Paralelo de dois iguais. Põe o valor da resistência e divido por 2, beleza? Os dois fecham, viram um só, que fica em série com R3. Vamos agora para a parte matemática. Ó. Resistência equivalente é o valor da resistência de 12 por 2 somados a 12. Portanto, a resistência equivalente, 12 por 2, 6 com 12, 18 ohms. Tranquilos aqui a resistência equivalente? Bem, agora que eu tenho equivalente, eu consigo aí total. Vamos aplicar o que lá na sala a gente chama de RUI, o que alguns chamam de URI, enfim, não faz diferença. A nossa corrente, então, ela é a DDP total do circuito, 36. Resistência ali vem para baixo, ela vale 18. Então, esta corrente elétrica é de 2 amperes. Tranquilos? Já achamos o I do amperímetro. Agora, e como que eu acho a DDP do voltímetro? Volta para cá, ó. O voltímetro, falei lá no início, não está medindo tanto a DDP do R1 quanto a do R2? Beleza? O que a gente falou da corrente? Quando as resistências são iguais, ela, beleza? Se divide, isso aí. Portanto, eu vou escolher um dos resistores e vou aplicar ROI de novo. Vamos fazer aqui com o primeiro já. R1 é a DDP1, que vai ser a do voltímetro, pela corrente que vai passar nele. Bem, essa DDP1, ela vai ser a resistência 1 de 12 e a corrente, que é 2 amperes, dividido por 2. Portanto, a DDP1 é de 12 volts. Fechou? Corrente total é a que passa no amperímetro, 2 amperes, encontrando a resistência equivalente. A DDP do voltímetro pode ser tanto o R1 quanto para o R2. Pegamos a corrente, dividimos por 2, pois os resistores são iguais. Beleza? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem. Feito mais um aí, questão número 3. Questão 4, VUNESP Unisa 2018. Um circuito elétrico contendo 3 resistores associados foi montado com componentes ideais. No circuito, um dos terminais do voltímetro é mantido fixo no ponto X, enquanto o outro terminal pode ser conectado aos pontos Y, Z e T. O amperímetro indica uma corrente elétrica de 2 amperes, enquanto o voltímetro está desconectado. Bem, vamos voltar aqui para a figura. Ó. Observem bem, então. Eu tenho o X aqui conectado a uma perna do voltímetro e a nossa outra perninha aqui pode entrar em Y, em Z ou lá em T. Quando o seu terminal livre, aqui, ó, é conectado sucessivamente nos pontos Y, Z e T, ele indica os valores de tensão, 60 volts, 100 volts, 140 volts, respectivamente. Os valores das resistências elétricas dos resistores 1, 2 e 3 são nesta ordem. Questão 4, VUNESP Unisa de 2018, mostra então essa configuração, beleza? O que o exercício falou? Que o voltímetro aqui, ele vai fazer múltiplas conexões. Ele está já ligado ao X, a sua segunda perninha aqui, ó, ela vai ser ligada ora em Y, gerando uma DDP. Depois ele liga em Z, gera outra DDP. E por fim faz a ligação em T, gerando uma última DDP. E aí ele quer saber qual é a resistência nos 3 casos. Tranquilos? Note que é muito importante verificar que o circuito está em série. Enxergar que ele está em série facilita demais a questão. Então a gente vai aplicar a ideia bem simples de que
A conexão vai de resistor com resistor, onde a corrente é a mesma para todo mundo. Esta corrente de 2 amperes. Tranquilos? Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa encontrar a resistência. Então, a resistência 1, ela é a DDP1 pela corrente 1, onde a corrente, vamos anotar aqui no cantinho, ó, I1 é igual a I2, que é igual a I3. Todas são iguais. Circuito em série, propriedade do circuito em série. Lembra ali da última aula, dá uma olhada naquelas revisões que eu fazia. É importante lembrar das propriedades das associações de resistor, ok? Bem, então a nossa resistência 1 passa a ser, quem é a DDP no primeiro? É a DDP XY, que é 60. Sobre a corrente 2, a nossa resistência 1, 30 ohms. Beleza? Primeira resistência. Agora vamos calcular a segunda. Só que na hora que o voltímetro fecha na segunda, ele já está medindo a 1 mais a 2. Então, o que eu vou ter? Ó, R1 mais a R2. Só para deixar aqui para vocês que eu peguei o XY, né? Esse aqui eu vou pegar o XZ. Que aí eu pego a DDP conectando ali estes dois resistores. E a corrente ainda a mesma. Tá? Então a minha I1 é a própria I. Bem, meu R1, 30, mais o R2, que é igual DDP-XZ, 100 dividido por 2. 100 dividido por 2, 50. 30 passou para o outro lado, meu R2 é de 20 ohms. Tranquilos até aqui? A nossa última conexão é a DDP fechar os 3 resistores. R1 mais R2 mais R3. Fechou os 3 com a DDP que vai de X até o ponto T e a corrente igual para todos. A resistência 1 que nós encontramos, 30. A resistência 2, 20. Resistência 3 é igual a DDP de X a T, 140 pela corrente 2. 140 por 2, 70. 50 para o outro lado, a nossa resistência 3, 20 ohms. Portanto, nós temos 30, 20 e 20, resposta A. A primeiro momento, você olha para o exercício, para o circuito, parece que é complicado. Tira os dados, pensa um pouquinho em propriedades, sem só ter uma equação, é só usar o RUI. Tranquilos? Exercício feito. 4. Vamos para o próximo. Questão número 5, Unicamp, São Paulo. No circuito da figura A é um amperímetro de resistência nula, V é um voltímetro de resistência infinita. Então tá aí a nossa figura. Letra A, qual a intensidade da corrente medida pelo amperímetro? Letra B, qual a tensão elétrica medida pelo voltímetro? Letra C, quais os valores das resistências R1 e R2? Questão 5 da Unicamp, então, ó, mostrou esse circuito ali para vocês. Estou sempre representando porque é bom a gente acompanhar enxergando tudo certinho. Então ele já deixou tudo bem montado. A corrente total passou, chegou no amperímetro, se separou em duas, estão vendo agora que se separam. Separou porque as resistências são, isso, diferentes. Onde vai maior corrente, eu passo a ter
a menor DDP. Muito bem, já que o circuito aqui está em paralelo. Então tá claro, né? Toda a montagem, abordagem, ó. DDP, aqui o voltímetro colocado em paralelo certinho, o amperímetro em série, tá tudo certo. Ele está pedindo na letra A qual é a corrente que o amperímetro mede. Bem, tá bem simples na letra A. Para medir esta corrente, a corrente total. Ué, ele já mostrou para nós que esta corrente se dividiu para os dois resistores. Então, a corrente total é a soma das correntes. Não se esquecer que isso é uma propriedade, uma característica do circuito paralelo. Portanto, a nossa DDP total é de 12, corrente total, 12 amperes. Tranquilos a letra A? Letra B, né? Corrente total, a corrente do amperímetro. Letra B, qual é a tensão que o voltímetro mede? Bem, como o circuito só tem esses dois resistores, os dois já estão paralelos com a fonte, a DDP medida pelo voltímetro é os próprios 100 volts. Não tem, se tivesse uma resistência aqui, ou lá em cima, ou nos meios dos fios, enfim, seria um pouquinho diferente, né, a forma da gente pensar. Mas como a gente só tem essas duas ligadas a ele diretamente, a fonte, não tem o porquê não ver isso diretamente, ok? Mas fique atento sempre. E na letra C, ele está pedindo para a gente determinar os valores de R1 e R2. Bem, vamos aplicar o nosso RUI. R1, U1 e 1. Como estão em paralelo, a DDP é sempre a mesma. Portanto, 100 sobre a corrente que passa nele, 10. Com isso, a resistência 1 é de 10 ohms. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora para o 2. DDP 2 e 2. Em paralelo, DDP igual corrente 2. Portanto, a resistência 2, 50 ohms. Tranquilos essa questão? Bem de boa, né? Vamos para a próxima. Questão 6, FEI. Mantendo-se a DDP constante entre A e B, ao se colocar uma fonte de calor para aquecer o resistor constituído de um metal, podemos afirmar que, letra A, a corrente não sofre alteração. Letra B, a resistência não sofrerá alteração. Letra C, a corrente irá aumentar. Letra D, a resistência irá diminuir. Letra E, a corrente irá diminuir. Bem, vamos analisar isso aqui no quadro. Bem, galera, então a questão 6 diz que nós temos um resistor que é um condutor metálico e que ele vai sofrer um aquecimento. O que acontece com a resistência? Se vocês lembrarem, nós temos esta expressão, que quando eu preciso saber de que material é a minha resistência, eu olho para a resistividade. Lembram lá da teoria? A variação da minha resistividade depende diretamente da minha temperatura. Se a temperatura aumentar, a resistividade vai mudar e ela aumenta. Aqui ainda está como Δρ, mas lembrem como que abre isso aqui. Então, variei, aumentei a temperatura, aumentei a resistividade. Aumentando a resistividade, aumentamos a resistência. Isso é visto com as equações de potência, que mais para frente eu vou passar para vocês. Lá também mostra que ao ser percorrida por uma corrente elétrica, a potência muda devido a este aquecimento que ela vai produzir. Mas lá na frente a gente discute isso.
Então vamos voltar aqui para a resistência. Mudei a resistividade, mudei a resistência. Então a resistência aumentou. Tranquilos? Como eu só tenho um resistor, uma única tensão. Portanto, eu vou olhar para a corrente. O que acontece quando a resistência aumenta? A corrente elétrica diminui. Fechou? O que dá a alternativa E do nosso problema. E assim fechamos o módulo 7. Vamos pegar aí os outros materiais, reforçar esse estudo. Qualquer dúvida, vou estar aqui, prontos para atendê-los. Não tenham vergonha, podem mandar suas mensagens e seus questionamentos. Até daqui a pouco, em que eu vou estar online lá na plataforma. Beleza? Forte abraço, gurizada!